Sejam todos bem-vindos ao Território Digital, eu sou o Ed e hoje a gente vai começar uma série de vídeos que todo mundo por aí tá fazendo, então por que eu também não vou fazer? Que é nada mais nada menos do que coisas legais, simples e baratas que eu compro do AliExpress. E acreditem, eu compro da China pra caramba. E hoje a gente vai começar essa lista com 5 coisas simples, úteis no dia a dia, que ou você não encontra facilmente no Brasil, ou se você encontra, são caras para um caramba. E comprando da China mesmo com imposto, ainda vale muito a pena. Para começar a nossa lista, um item que muita gente vai dizer que é bobo, que não compensa e que não vale a pena. Mas tem um detalhe, pessoal, eu preciso que vocês pensem o seguinte: dependendo de onde você mora, as coisas são mais acessíveis e mais baratas. Eu moro numa região onde muita coisa é muito mais cara, mas muito mais cara do que o normal e muitas vezes tem a mesma qualidade. E eu começo com esse itemzinho aqui, que é simplesmente um daqueles engates para você colocar na mangueira, e aqui tem um engate rápido que vai na torneira, no esguicho de jardim ou aonde você preferir. E antes que alguém me diga, realmente isso é bobo pra caramba, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes. Vejam que esse item, ele tem as travas internas dele, são 3 esferas de aço, 3 esferas de metal, olha lá. Eu não sei aí na sua região, mas aqui onde eu moro, um desse de metal, do mesmo jeito desse aqui, só que com as travinhas lá dentro de plástico, que não compensa, tá, gente? Não vale a pena, porque com o tempo esse plástico se resseca, esse negócio vai ficar pegando sol, vai ficar pegando chuva e o plástico lá dentro vai ressecar e daqui a pouco ele não tá segurando mais. Acreditem em mim, eu já gastei dinheiro pra caramba com essa porcaria. E um desse com a travinha de plástico tá custando mais ou menos de 40 a 55 reais. Nos locais mais baratos eu cheguei a achar por 35 reais. Só que ainda eu considero caro, por quê? Esse aqui com os impostos não custou tudo isso, eu comprei 3 de uma vez só, já para ter de reserva. E o principal, a anilha é de metal. Daí ele vem a travinha de plástico que segura a mangueira. Você coloca isso aqui na mangueira, passa a mangueira pela anilha, encaixa ela aqui e rosqueia. E ainda dá para colocar a fita, que vai ficar bem mais preso. Só que a parte que realmente importa é tudo de metal. Então aqui tem uma mola que é de metal, e as travas lá dentro são essas esferas aqui, ó, conforme eu já mostrei para vocês. Isso aqui não vai ressecar, isso não vai enferrujar, porque eu já tenho uma, tá? Já faz bastante tempo, ela não vai oxidar, e isso aqui vai durar muito mais tempo do que esses de plástico aí, mesmo que você pague 30 reais na tua região. Compensa. Se por acaso na tua região você encontra isso daqui desse jeito, mais barato, show de bola, né? Você teve sorte. Não é o caso do lugar onde eu moro. E como sempre, link na descrição, tanto do Mercado Livre, você vai pagar mais caro, mas vai ter uma entrega mais rápida, quanto direto da China, onde você paga o imposto, espera 15, 20 dias e daqui a pouco chega na tua casa. Eu sempre recomendo que esse tipo de coisa você compre com uma quantidade maior. Afinal de contas, você vai agregar muito num frete só e não vai se incomodar mais. O segundo item ainda está lacrado e eu vou abrir para vocês. Isso aqui eu achei um negócio genial. Isso aqui simplesmente é uma borracha que você vai colocar no teu encanamento, aonde vai outro cano por dentro. Eu vou colocar umas imagens aqui de ilustração. Então esse aqui, se eu não me engano, é para canos de até 40 ou 50 milímetros. Você vai encaixar o outro cano aqui dentro dessa forma. Olha lá. Caso o cano ou a mangueira que você vai encaixar aqui, por exemplo, eu estou utilizando na minha máquina de lavar roupa, caso a mangueira que você vai encaixar aqui seja muito maior do que essa borracha aqui, você consegue cortar aqui. E se você quiser usar isso aqui apenas de tampão para não ficar voltando cheiro, ele vem com uma tampinha. Ele vai ficar desse jeito e dessa forma não volta cheiro. Eu achei isso aqui sensacional, é muito barato e resolveu o cheiro de esgoto que ficava aqui na lavanderia. Eu coloquei um na máquina de lavar roupa, um no tanquinho, onde tem a mangueira do tanquinho, e um na pia da cozinha. O terceiro é uma bomba de sucção manual, também tem a ver com água e eu já vou explicar o porquê. Vamos abrir. Aqui dentro basicamente tem 2 ventosas, tá? Em que conforme a gente aperta, não sei se vai dar para ver,
O esquema é, quando você aperta, uma joga água para fora, quando você solta, essa aqui fecha, essa aqui abre. Então ele vai fazer o esquema de sucção. Cara, isso aqui, essas duas abraçadeiras que vem com ele, honestamente eu não vou usar porque isso aqui é muito ruim e eu já comprei abraçadeiras de melhor qualidade e estou esperando chegar. Aqui é o seguinte, você vai colocar uma mangueira desse lado, uma mangueira desse lado, coloca a ponta lá onde você quer e você vai succionar. Serve para tirar combustível, serve para você tirar o líquido de dentro de algum lugar que você não está tendo muito acesso, que o acesso é difícil, e serve principalmente no meu caso, como eu tenho um aquário, que vocês já devem ter visto na lista aqui, para eu poder fazer o sinfonamento do aquário, fazer a TPA, a troca parcial de água do aquário. Para quem tem aquário, eu recomendo pra caramba que compre um desse, por quê? Ele é muito mais robusto. Essa parte aqui, ó, é plástico, tá? Não é borracha. Provavelmente isso aqui é rosqueado. Olha, tentando tirar, não é fácil, claro que eu não quero quebrar também, tá? Mas ele tem uma qualidade muito melhor do que o sifão que você já compra, que vem com a mangueirinha e tal, tá? Com o tempo, essa mangueirinha quebra, a própria bombinha, ela rasga, tá? Isso aconteceu comigo em menos de 6 meses. Por isso que eu comprei esse item aqui. E ele serve para multifunções. Vai ter uma mangueira de um lado, uma mangueira do outro. De um lado entra o líquido, de outro sai. Por exemplo, você precisa trocar algum fluido do seu carro. Isso aqui pode ser útil. Uma mangueirinha, a ponta dessa mangueira mais fina, você consegue estar tirando, fazendo sifão e removendo, trocando um fluido ou alguma coisa nesse sentido. O item número 4 é esse negocinho aqui, que é uma ideia genial. Você que tem qualquer tipo de instalação elétrica na sua casa já deve ter tido a situação de ter que fazer derivações e fez um rabo de rato, né? Pega vários fios, torce todos eles e tenta enfiar lá no buraquinho do disjuntor, ou seja lá do que você estiver fazendo. Esse negócio aqui, ele serve para que você faça derivação. E eu vou tentar aproximar aqui para ver algumas especificações. Ele é para até 690 volts, com cabo de seção de 10 milímetros quadrados a 35 milímetros quadrados. Já vou explicar isso daí e vou também mostrar para vocês qual que é a corrente que ele consegue aguentar. Cabos de 10 milímetros quadrados é na saída e até 30 milímetros quadrados é na entrada. Então, por exemplo, vem a fase da rua, passa pelo primeiro disjuntor. Desse primeiro disjuntor, o que provavelmente você fez na tua casa? Tem um bolo de fio lá, onde tem um fio que vai para a cozinha, um fio que vai para o ar-condicionado, um fio que vai para a sala, um fio que vai para o chuveiro, um fio que vai para a lavanderia. Todos eles estão torcidos, enfiados dentro da ponta desse disjuntor, e aí a saída dele vai para cada disjuntor individual. Provavelmente é isso que tem na sua casa, se for uma casa mais antiga, principalmente. No que isso daqui resolve o teu problema? Vai vir a fase, vai passar pelo primeiro disjuntor, que é o disjuntor principal, vai sair desse disjuntor o cabo mais grosso, que é o cabo principal, e vai entrar nessa ponta aqui. Para a saída, nesse modelo que eu comprei, tem vários modelos, link na descrição, aqui eu consigo sair com 2, 4, 6 fios com a seção de até 10 milímetros quadrados. Cada um desses fiozinhos agora vai sair para o seu disjuntor sem precisar fazer aquela aglomeração de fios. No que isso é bom? Quanto mais mal enrolado vai estar o fio, quanto mais emenda tiver, você tem perda de potência, você tem transformação de energia em calor e você tem um perigo iminente. Ele já vem pronto para que você encaixe no trilho do teu quadro de distribuição, tá? Tem um engate rápido aqui. A parte interna é metal puro, isso aqui é tudo metal, então com certeza é uma emenda melhor do que ficar simplesmente enrolando os fios. E vocês vão ter lá as opções de uma entrada e uma saída, uma entrada e 2 saídas, uma entrada e 4 saídas, e nesse caso, uma entrada e 6 saídas. A especificação do produto é de até 150 amperes, lembrando que uma residência convencional vai trabalhar com um disjuntor de 50. Tem um super dimensionamento aqui para que o risco não esteja aqui. E vai ter uma emenda bonitinha, né? Vai ter uma derivação bonita e bem feita, muito mais profissional e segura. Para abrir a parte principal aqui é muito simples, a gente usa uma chave Allen, tá? E ele vai abrir lá. E aqui eu tenho 2 parafusos. Aqui eu tenho 2 parafusos. Como eu não tenho cabo de 10 milímetros aqui jogado, eu vou fazer o teste aqui com vocês
utilizando um cabo com casca e tudo, tá? Então olha a grossura da bitola desse cabo. É claro que não é assim, né? Vocês estão entendendo. Eu vou colocar ele aqui, ó. Entrou tranquilamente e agora eu simplesmente aperto os dois parafusos. O ideal seria nessa pontinha aqui, ó, apertar com um alicate. Mas olha só, eu não consigo tirar isso aqui de jeito nenhum. Já do outro lado, eu tenho as 6 saídas. Então aqui está entrando a minha fase e eu vou simular a saída com esse pedaço de fio que eu tenho aqui. Descasquei aqui, tá, as 2 pontas. Então o que eu vou fazer? Vamos colocar o primeiro lá no fundo. Nesse caso aqui, eu posso estar utilizando aquela chave que é específica para isso. Mas aqui uma chave Phillips também funciona. Tá? Tem que recuar o parafuso bem recuado. Eu vou encaixar o fio lá dentro, vou empurrar ele até o final. E agora vou apertar o parafuso novamente. E muito bem preso, não solta de jeito nenhum. E olha o acabamento que fica. Já o outro eu vou colocar aqui em cima. Aqui vocês vão conseguir ver o parafuso voltando, vai ficar mais didático. Olha lá, o parafuso saiu do caminho totalmente. Eu pego a ponta agora da minha próxima fase, coloco aqui. E reparem o seguinte, ó, eu descasquei fio demais, então eu vou cortar um pouco desse fio. Agora que eu já cortei o fio, basta eu colocar ele aqui dentro. A capinha vai ficar escondida. E agora é só parafusar. Tá lá, bem preso. Vejam o acabamento como que fica. Ó. Nesse lado eu fiz a simulação com cabo PP, com casca e tudo. Mas se fosse o caso, ele estaria descascado até mais ou menos aqui. E os 2 parafusos estariam prendendo a parte do cabo descascado. E o acabamento ficaria idêntico ao acabamento que fica desse lado aqui. Ó. Agora cada um desses fios iria para o seu disjuntor fazendo o seu trabalho. Então, gente, fica muito mais profissional, muito mais seguro e um acabamento muito melhor. Eu acho que esse daqui de hoje é a dica mais valiosa que eu tenho para dar e isso aqui é muito barato. Link na descrição. E a última dica de hoje é esse medidor de energia de consumo individual que também serve para energia solar. Esse modelo específico é monofásico. Eu tenho a entrada de fase nesses 2 bornes, linha e neutro aqui, e a saída de fase, linha e neutro aqui embaixo. Esse modelo aqui em específico suporta até 100 amperes e, como eu disse, tem várias funções dentro dele, inclusive monitoramento de vários outros aparelhos, então por isso que ele tem essas entradas aqui em cima. Você pode colocar ele para monitorar em conjunto com outros aparelhos. Ele tem proteção contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente. Tudo isso você pode ajustar dentro dele, então ele vai até 100 amperes. Mas se, por exemplo, eu quiser que ele corte a energia com um surto de 70 amperes, por exemplo, que eu sei que isso não é normal numa residência convencional, eu vou lá dentro dele, ele tem a configuração, ou eu posso configurar pelo aplicativo. Ele também detecta fuga de corrente, de fábrica ele vem com 30 mA. A função, pelo motivo de ter sido comprado isso aqui, é para ser um medidor de energia individual. Então, se você tem casa de aluguel, que é a rede elétrica interligada na sua, e principalmente para quem tem kitnet, isso aqui é o aparelho. Como ele não é desses mais simplesinhos que você encontra por aí, esse aqui custou mais ou menos R$130 mais o imposto. E talvez você diga, mas Ed, pô, 100 amperes, ninguém usa 100 amperes numa casa convencional. Não, mas como ele tem a tecnologia para aguentar isso, entende-se que ele vai durar por mais tempo, e principalmente que as medidas dele serão mais precisas. Eu vejo muita reclamação do pessoal com os outros medidores pequenininhos de 30, 50 reais, dizendo que não mede certo, que um mês a conta de energia parece que foi gasto um monte, no outro mês parece que não foi gasto nada, então parece que tem muita inconsistência. Pensando nisso,
Quando eu resolvi comprar um, eu pensei, prefiro comprar um que tenha mais tecnologia embarcada e com isso talvez me garanta uma precisão maior de medição. Então se você tem kitnet, por exemplo, você pode colocar um desse para cada kitnet e ele vai mostrar para você no aplicativo, não precisa ficar olhando nele, tá? Você consegue monitorar isso aqui de longe, da tua casa. No aplicativo ele vai mostrar o consumo em quilowatts diário, mensal, anual, de acordo com o que você quiser que apareça. No visor dele mostra o consumo em quilowatts, mostra o consumo em watts daquele momento, mostra a voltagem, mostra fator de potência, mostra a corrente de consumo. Tudo isso fica mostrando no visor dele, que também dá para configurar. Outra coisa interessante, ele tem temporizador. Em caso de surto de energia, de uma sobretensão, você pode regular nele um tempo para que ele religue. E por que isso é interessante? Deu a queda de tensão, voltou. Sabe quando a luz da tua casa fica piscando? Volta e sai, e volta e sai. É nessa hora que queima a geladeira, queima a televisão, queima um monte de coisa. Ah, mas a concessionária vai me ressarcir. Mas você vai se incomodar. Nesse aparelhinho você pode programar o seguinte: teve uma queda de tensão, a energia voltou, ele vai demorar quantos segundos para religar de forma definitiva? 3 segundos? 5 segundos? Então se a energia caiu, voltou e caiu de novo, e voltou e caiu de novo, ele não vai ligar, as luzes não vão piscar. A energia voltou, permaneceu por 5 segundos, 7, 10, você que vai definir, aí sim ele vai rearmar o sistema e vai ligar. Então ele funciona como um disjuntor inteligente também. Você consegue desligar isso aqui à distância, em qualquer lugar, se você estiver conectado na internet com o teu celular. Você consegue colocar um temporizador para que ele desligue ou para que ele ligue. E tem uma função interessante que é a do sistema pré-pago. Então você consegue colocar nele a função de: não, o meu inquilino vai ficar apenas 10 dias na minha casa do Airbnb e eu cobrei dele R$1 kWh de consumo de energia. Pelos cálculos que eu fiz, uma pessoa em 10 dias vai consumir aí 10 kWh, vamos supor, né? Então ele te pagou ali R$10. Ok, você vai lá no aplicativo e coloca lá que ele tem o direito de consumo de 10 kWh. O que vai acontecer quando bater os 10 kW? O aparelho se desliga sozinho. E não tem como ele religar, porque essa função no aplicativo inclusive tem senha. Mas isso é só um adicional de coisas que você pode fazer. Inclusive, mais uma vez, para quem tem kitnet, eu acho isso aqui sensacional. A função principal dele: marcar o consumo real, diário, mensal, anual do que tiver ligado a partir dele. Então você consegue fazer a separação das contas de energia elétrica bem tranquilamente. Eu ainda vou postar um vídeo completo sobre esse aparelho, um mega review, fazendo todos os testes, porque isso aqui é só um resumo. Agora faz o seguinte, coloca aqui no comentário pra mim, tem algum desses itens que você já usa, que você já tem? Conta pra gente, eu não quero passar raiva sozinho caso um deles não funcione de verdade. E principalmente, qual deles você achou mais interessante? Lembrando, galera, que todos os itens vão ter o link na descrição e no comentário fixado, tanto do AliExpress quanto do Mercado Livre, como eu sempre faço. Prometo para vocês um vídeo mais completo sobre cada um deles, principalmente o medidor e aqueles que exigem mais informações. E por enquanto é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quer mais vídeo como esse, com loucuras que a gente encontra aí na China? Deixa aqui na descrição. Não esquece de curtir. Manda pro teu amigo que tem kitnet, que tem casa de aluguel. Manda pro teu amigo que tá com o disjuntor lá, com os fios totalmente malucos, louco para colocar fogo na casa. Não esquece de curtir, compartilha, deixa um comentário, se inscreve, valeu, até a próxima e tchau!